Boa noite, igreja. Quero convidá-los a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 43, nesse trecho do Evangelho de Marcos, que nos mostra a autoridade e o poder de Jesus sobre as doenças e a morte, e a ação do nosso Senhor em favor de duas filhas. Marcos 5, a partir do versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Mas, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele, de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nesta noite, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, possa, ó Senhor, abrir os nossos olhos para o poder e a autoridade que há em Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa agir em nós e entre nós, por meio da Tua palavra, Senhor, trazendo vida e vida em abundância, transformando, Senhor, vidas nesta noite. Ó Espírito Santo,
abre os nossos olhos para que possamos confiar em Deus, a despeito das circunstâncias, das dificuldades e dos impossíveis que se levantam diante de nós. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, e oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vejam vocês que, desde o capítulo 4, no versículo de número 35, até aqui no final do capítulo 5, Marcos fez uma seleção de milagres realizados por Jesus em 4 situações diferentes, em condições e circunstâncias de solução impossível para as pessoas envolvidas. Eram pessoas que estavam diante do pior que podia ter acontecido a elas. Totalmente incapazes de agir e reagir ao que estavam enfrentando, e nada daquilo que elas faziam produzia qualquer resultado útil. Eram pessoas que enfrentavam forças descomunais, devastadoras, incontroláveis, irresistíveis e irremediáveis. Pessoas que estavam em grande angústia, aflição e desespero. E o primeiro desses casos foi enfrentado pelos discípulos de Jesus. Eles estavam em um barco, no meio da travessia do Mar da Galileia à noite, quando um furacão de repente se formou. Jesus dormia no barco. E aí então eles acordaram o mestre e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Daí o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E mesmo depois da quietude e da grande bonança que se estabeleceu, os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E daí então nós percebemos que a falta de fé é, no fundo, uma desconfiança do amor que Deus diz ter por nós. Em seguida, Marcos nos conta sobre um endemoniado da região dos Gerazenos. Uma fera indomável que vivia entre os túmulos, nas cavernas, em lugares sombrios. Uma legião o possuía, o poder descomunal de milhares de demônios dava a esse homem forças para que ele arrebentasse as correntes usadas por aqueles que tentavam prendê-lo. Ninguém era forte o bastante e nada era capaz de controlar esse homem. Mas foi Jesus desembarcar e pisar em terra para o endemoniado correr e se prostrar aos seus pés. A legião de demônios implorou para que fosse enviada uma manada de 2.000 porcos. Assim se fez, e então essa manada se atirou de um precipício dentro do mar, se afogou e morreu. Por causa disso, os gerazenos suplicaram a Jesus que fosse embora, que saísse do território deles. Enquanto que o homem, agora liberto, vestido e em perfeito juízo, suplicou que Jesus o deixasse ir com ele. Mas Jesus ordenou que ele anunciasse o que tinha feito e como o Senhor teve misericórdia dele. E assim, o Gerazeno anunciou, não só na sua família, mas em 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesses 2 primeiros episódios, nós ficamos assim surpresos com algumas coisas. Por exemplo, com a capacidade de Jesus dormir enquanto o barco era chacoalhado naquela tormenta e sob o risco de naufragar. Essa imagem espetacular de Jesus dormindo no meio do furacão serve para nos lembrar da confiança que o crente deve ter em Deus,
mesmo quando as circunstâncias se tornam, de repente, incontroláveis, irremediáveis e desesperadoras. Também nos surpreende a mudança da tempestade para uma bonança com a ordem de Jesus. Foi uma mudança radical, instantânea e espetacular. Isso nos serve de uma viva ilustração do controle de Deus sobre toda e qualquer circunstância que enfrentamos. E é por isso que é nele que nós devemos confiar. Depois nós ficamos surpresos com a mudança do endemoniado, aquele que andava imundo, nu e se ferindo, para o homem assentado, vestido e em perfeito juízo. Tão surpreendente quanto é ele ter se tornado uma testemunha, um missionário de Jesus em 10 cidades. Como um homem que passou poucas horas aos pés de Jesus foi capaz de dar tamanho testemunho tão impactante para tantos. É quando essa imagem marcante de transformação e de disposição para atender a missão dada por Jesus nos confronta. Nos confronta primeiro com a nossa incredulidade sobre a transformação de alguém que parece aos nossos olhos que não tem solução. E não só isso, nos confronta com a nossa tão tímida ação evangelística. Se o Gerazeno, sem grande instrução, foi capaz de testemunhar de forma impactante, por quê? Porque nós que tanto conhecemos sobre Jesus, tanto sabemos quem Ele é e aquilo que Ele fez, por que nós somos tão tímidos na nossa ação missional? Esses episódios foram então oportunidades para Jesus se revelar e mostrar quem Ele é. A resposta dos discípulos, da pergunta dos discípulos naquele barco no mar da Galileia, quem é Jesus? É vista nessas 4 circunstâncias milagrosas em que Jesus atuou. E agora nós chegamos às 2 últimas histórias. E aqui nós podemos ainda aprender mais sobre Jesus. E daí nós vemos que no mar da Galileia, os discípulos enfrentaram circunstâncias irremediáveis. Na região dos Gerazenos, havia uma pessoa irrecuperável. E agora, tanto Jairo quanto a mulher com hemorragia lidavam com fatos imutáveis. Circunstâncias irremediáveis, pessoas irrecuperáveis e fatos imutáveis. São aspectos que envolvem o passado, o presente e o futuro. Vejam vocês que a circunstância irremediável no mar da Galileia foi repentina e aponta para aquilo que nos acontece hoje, de uma hora para outra. O Gerazeno irrecuperável levanta questões sobre as nossas expectativas para o futuro. E Jairo e a mulher com hemorragia enfrentaram casos perdidos, apontando então para o passado. E daí nós percebemos que Jesus é poderoso para transformar as circunstâncias do momento. Jesus é poderoso para transformar as pessoas sobre quem não há mais esperanças. E Jesus é poderoso para transformar os fatos já consumados. Circunstâncias do momento, pessoas sobre quem não há mais esperanças e fatos já consumados. Jesus é poderoso para transformar tudo isso. E se é assim, não há nada que seja irremediável, irrecuperável ou imutável para Jesus. Nada. Jesus é o Senhor do tempo e da vida.
Jesus é o Senhor do tempo e da vida. Só Ele é capaz de transformar o agora. Só Ele é capaz de dar nova expectativa para o futuro. Só Ele é capaz de mudar aquilo que já é considerado uma causa perdida do passado. E Marcos nos narra esses 4 episódios, essas histórias, fazendo conexões entre elas. Como, por exemplo, nessas 2 últimas, no texto que nós lemos nessa noite, envolvendo Jairo e a mulher com hemorragia. Vejam vocês que nos versículos 21 a 24, nós vemos Jesus parando tudo para atender ao pedido de socorro de Jairo pela filha dele. Daí, nos versículos 25 a 34, nós vemos Jesus parando tudo para o socorro de uma filha de Deus. E por fim, nos versículos 35 a 43, nós vemos Jesus concluir o socorro à filha de Jairo. Jesus é chamado para socorrer a filha de Jairo. Ele então socorre uma filha de Deus e daí então, efetivamente, socorre a filha de Jairo. Essas 2 histórias, elas estão conectadas não só pelo tempo, envolvendo a idade da filha de Jairo, que tinha 12 anos, com o tempo de flagelo da mulher com hemorragia, que sofria há 12 anos, mas da forma como os irmãos perceberam que eu fiz a divisão e chamei cada um dos trechos dessa narrativa, essas histórias estão conectadas porque elas envolvem o socorro a 2 filhas. Uma é a filha de Jairo e a outra é uma filha de Deus. Essas 2 filhas, elas enfrentavam enfermidades gravíssimas. As 2 corriam contra o tempo. E quanto mais o tempo passava, menores eram as esperanças dessas 2 filhas. E cada uma delas, a seu próprio modo, recorreu a Jesus, o Senhor do tempo e da vida. E assim nós vemos em Marcos 5, versículos 21 a 43, nessas histórias que Jesus age a seu tempo para nos ensinar a esperar somente nele com fé inabalável. Jesus age a seu tempo para nos ensinar a esperar somente nele com fé inabalável. Nós vemos nessas 2 histórias que o senso de tempo e de urgência de Deus é muito, muito, muito diferente do nosso. Mas em todo caso, nós precisamos saber que tudo o que Deus faz, como Ele faz e principalmente quando Ele faz, é sempre bom, perfeito e agradável. E o que fazemos? Nós precisamos tão somente crer. Vamos então para o primeiro trecho dessa narrativa, versículos 21 a 24, que nos mostra Jesus parando tudo para atender ao pedido de socorro de Jairo pela filha dele. Jesus tinha saído de Cafarnaum, navegado à noite até a região dos Gerazenos, do outro lado do mar da Galileia, e agora, ao fim do dia, ele estava de volta a Cafarnaum. E ao desembarcar, ele foi logo cercado por uma grande multidão. Foi quando Jairo saiu do meio da multidão, se prostrou aos pés de Jesus, e veja comigo o versículo de número 23, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jairo era dirigente da sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus, no início do seu ministério, como nos mostra Marcos no capítulo 1,
Jesus entrou num sábado nessa sinagoga e começou a ensinar, deixando todos maravilhados, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Foi nessa mesma ocasião que Jesus libertou um endemoniado, deixando todos tão admirados que perguntavam: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Vejam então que na função de dirigente da sinagoga cabia a Jairo a administração e o auxílio dos serviços realizados nos cultos aos sábados. Jairo então era um homem religioso, importante, honrado, abastado e admirado por todos. Mas, no seu desespero, com a filha à beira da morte, ele confiou tudo nas mãos de Jesus para socorrer a sua filhinha, como ele a chamava. Ela tinha 12 anos e o Evangelho de Lucas informa que ela era a filha única de Jairo. Mas vejam que quando Jairo se prostrou em público diante de Jesus, ele se colocou em uma condição assim vulnerável. Eu digo isso porque os fariseus eram os líderes religiosos nas sinagogas e os maiores opositores de Jesus. Aliás, eles estavam nesse momento, inclusive, tramando a morte de Jesus. Daí, a atitude de Jairo foi uma afronta a essa liderança religiosa da cidade e da sinagoga na qual ele era o dirigente. Mas vejam que, diante das circunstâncias, Jairo estava disposto a perder prestígio, posição e até mesmo ser perseguido por esses líderes religiosos. Jesus, então, vai com Jairo em socorro à filha dele. Mas eles têm de enfrentar um grande obstáculo até chegar à casa de Jairo. Havia uma grande multidão reunida, fazendo com que a caminhada fosse muito difícil, lenta e demorada demais. Eles tinham de abrir caminho entre as pessoas. E enquanto isso, o relógio marcava os segundos e o tempo passava. E a cada minuto que passava, mais a filha de Jairo piorava e se aproximava da morte. Daí é quando uma mulher que sofria de uma doença crônica e incurável interrompe a corrida até a casa de Jairo. E a palavra no versículo 29, utilizada para descrever a doença dessa mulher, também é traduzida como flagelo. E flagelo é uma palavra relacionada com açoites, chicotadas. Daí então a gente percebe que essa doença afligia, castigava essa mulher há 12 anos. Ela era considerada impura cerimonialmente, conforme está escrito em Levítico capítulo 15, o que significa que ela não podia oferecer culto a Deus no templo. Não podia tocar nem ser tocada por ninguém para não tornar ninguém cerimonialmente impuro como ela era. Se ela foi casada um dia, então devia estar divorciada porque a lei religiosa permitiu o divórcio em um caso como esse. Afinal, ela não podia manter relações sexuais nem gerar filhos. Por tudo isso, a gente percebe que essa mulher tinha não só um problema físico, mas também religioso e social. Que grande aflição! A doença a afastava do relacionamento com Deus e com quaisquer pessoas. Se ela tivesse filhos, antes
dessa doença se instalar, ela não convivia com os filhos, não convivia com a família, vivia isolada há 12 longos anos. Mas vejam, segundo o texto que nós lemos, tudo indica que essa mulher um dia gozou de uma vida tranquila, abastada e honrada. Mas a doença tirou tudo dela. Seus recursos financeiros e principalmente as suas esperanças. Ela era um caso perdido. Ela tinha um trágico diagnóstico fechado. Ninguém podia ajudá-la. E quanto mais o tempo passava, em vez de melhorar, mais ela piorava. E o relógio, contando os segundos, assim como a filha de Jairo, o tempo era o grande adversário dessa mulher. Não havia mais a quem ela recorrer. Até que ela ouviu falar de Jesus. E daí então ela tomou uma decisão ousada e arriscada. Chegar o mais perto possível de Jesus. O suficiente para tão somente tocar em seu manto, crendo que seria curada. Era uma ideia ousada e arriscada porque ela teria que abrir caminho no meio da multidão. Não só correndo o risco de ser reconhecida por alguém que sabia da condição dela, mas, mais do que isso, sendo obrigada a tocar as pessoas no meio da multidão, tornando todo mundo impuro cerimonialmente. Daí a estratégia era tocar as vestes de Jesus e sair dali o mais rápido possível. Mas vejam que o plano dela de se manter no anonimato acabou frustrado. Essa foi uma cura singular, realizada a despeito da ação consciente de Jesus, e tão logo Jesus percebeu que dele havia saído poder, ele perguntou: quem tocou no meu manto? E aí os discípulos disseram algo que eu vou aqui interpretar. Olha só, mestre, a gente está aqui no maior empurra-empurra, sendo apertados pela multidão, e o senhor ainda quer saber quem te encostou? O senhor só pode estar de brincadeira, né, não? Mas Jesus sabia bem o que tinha acontecido e não sossegou enquanto a mulher não se identificou e botou a cara à frente da multidão. Agora, imaginem essa mulher tendo que ser exposta à impura. Imaginem alguém na multidão pensando: será que essa mulher impura encostou em mim? Imaginem no que ela devia estar pensando. Agora eu vou ser repreendida na frente de todo mundo por ter encostado e tocado no mestre. Por isso é que ela tremia de medo ao contar toda a verdade para Jesus. Mas a reação de Jesus foi inesperada, surpreendente e transformadora para aquela mulher. Jesus não se importou de se identificar como cerimonialmente impuro, assim como ela era. Jesus também a declarou imediatamente e publicamente pura, quando ele disse no versículo 34 a ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ela não teria mais que esperar nenhum dia só para então cumprir os ritos e ser declarada pura. Jesus fez com que ninguém ali ou em qualquer outro lugar tivesse mais quaisquer dúvidas sobre a cura e a purificação dela. Jesus restaurou
imediatamente aquela mulher ao seu relacionamento com Deus e derrubou toda e qualquer barreira que a impedia de se relacionar com outras pessoas. Foi assim como um edital lido em alta voz, à vista de todos, declarando a libertação daquela mulher. E não só isso. Ao dizer que foi a fé dela nele que a curou, e não o toque dela no manto dele, ao dizer isso, Jesus desfez qualquer pensamento distorcido e enigmático sobre esta cura realizada. Essa mulher foi curada pelo poder de Jesus por meio da fé dela. A fé foi o meio receptor desse poder curativo de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é a fé em Jesus que cura e que salva. É a fé em Jesus e não em qualquer outro e não em qualquer outra coisa que cura e que salva. E eu digo isso porque outras traduções para o versículo 34 trazem a fala de Jesus assim: filha, a tua fé te salvou. No lugar de a sua fé a curou. Isso porque a palavra original ela tem um duplo sentido. Ela tanto pode significar cura como salvação. E vejam, meus irmãos, o quanto isso é admirável, o quanto isso é espetacular. Porque mostra que a fé em Jesus é um meio para o recebimento da cura milagrosa. E mais do que isso, para o recebimento da graça salvadora e purificadora de pecados. Aquela mulher não foi apenas livre do flagelo físico, ela foi livre do flagelo da sua alma. Agora então ela podia ir para casa curada como sinal do milagre e em paz como sinal da sua salvação pessoal. Mas eu fico imaginando Jairo ali, parado, esperando Jesus terminar de falar com aquela mulher, ouvindo todo o testemunho dela, enquanto a sua filhinha estava lá morrendo. Essa era uma corrida contra o tempo. E os segundos continuavam e o pior aconteceu. O tempo congelou para Jairo. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Tudo o que mais Jairo temia aconteceu. Agora, pensem na frustração que deve ter tomado o coração desse pai. Só que, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Vocês se lembram que eu falei sobre as conexões entre essas narrativas? Percebam aqui duas dessas conexões. Primeiro, a mulher com hemorragia disse, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E agora, é Jesus quem diz para Jairo, não tenha medo, tão somente
creia. Então, bastaria a Jairo, mesmo diante daquela situação sem resolução, ter a mesma fé simples e confiante que teve a mulher com hemorragia, para que ele também pudesse ver o milagre. Agora, vejam também que a palavra medo conecta todas essas narrativas. No Mar da Galileia, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E depois do milagre, os discípulos, cheios de medo, perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois foram os gerazenos que, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Daí nós lemos que a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E agora é Jesus quem diz para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. O medo se opõe à fé. E é a maior expressão da nossa desconfiança do amor que Deus diz ter por nós. Quando os impossíveis surgem e nós sentimos medo, essa é a maior expressão da nossa falta de fé. Tanto é que a Bíblia relaciona a fé com amor em oposição ao medo e diz: conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos, temos fé nesse amor. Deus é amor. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Diante dos impossíveis que enfrentamos, mesmo quando estamos diante de casos considerados perdidos, o que precisamos é tão somente crer e confiar no amor de Deus. Agora vejam que fato é que Jesus chegou à casa de Jairo e lá ele encontrou um alvoroço, um lamento estimulado pelos pranteadores contratados para o velório. Isso era muito comum naquele tempo, pagava-se por lamentadores, murmuradores profissionais que ajudavam os enlutados a expressar a sua tristeza. E a gente percebe o profissionalismo dessa gente quando eles passam do choro a um riso debochado, depois que Jesus disse que a criança não estava morta, mas dormia. A palavra de Jesus foi incapaz de alimentar qualquer fagulha de esperança no coração desses profissionais do choro. Jesus não estava negando a morte da menina, ela realmente estava morta. Mas, para Jesus, ressuscitar um morto é tão fácil quanto acordar alguém do sono. Jesus botou para fora todos os incrédulos. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e junto com seus discípulos Pedro, Tiago e João, entrou no quarto da menina, tomou-a pela mão e lhe disse em aramaico: Talita cumi. Vejam que naqueles tempos o hebraico e o grego eram os idiomas oficiais falados nas ruas, mas dentro de casa. Naquele ambiente íntimo familiar se falava o aramaico. E eu gostaria que vocês percebessem alguns detalhes importantes nessa ressurreição. Os mestres judeus diziam que uma vez ocorrido um evento, era tarde demais orar para que esse evento fosse anulado ou desfeito, mas vejam que Jesus era um mestre muito diferente. Ele não deixou Jairo esmorecer na fé, ele foi adiante até a casa dele,
mesmo tendo diante de si um caso perdido. Lá, Jesus tocou em um cadáver, o que o tornava cerimonialmente impuro, conforme o que está escrito em Números capítulo 19. Mas Jesus não só tocou em um cadáver, Jesus falou com um cadáver. E o cadáver ouviu. A menina morta atendeu ao chamado à vida. Jesus, ele falou com a menina usando uma linguagem de intimidade familiar dela. Ele usou as palavras que o pai ou a mãe dela usariam em uma manhã ensolarada para a acordar. E eu gostaria que você visualizasse essa cena comigo. Jesus está ali, à beira da cama da menina, encarnando o sentimento de Jairo e agindo como pai dela. Quando então ele diz, tomando a mão da menina, ei, meu amorzinho, está na hora. Vamos, levante-se. Está na hora, meu bem. Vamos, levante-se. O Senhor do tempo e da vida. Ele não corre contra o tempo. De uma forma paternal e amorosa, Jesus trouxe a menina de volta à vida. E para mostrar que aquele milagre foi imediato, completo e inquestionável, Jesus ordenou que fosse dada alguma coisa para a menina comer. Ela se levantou cheia de vida, energia e vigor, como qualquer adolescente de 12 anos. Foi uma mudança radical e impressionante, como aquela bonança no Mar da Galileia. E o Gerazeno que se tornou missionário em um só dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus age a seu tempo para nos ensinar a esperar somente nele com fé inabalável. Vejam então que pobres e ricos podem igualmente sofrer com uma doença grave, crônica e mortal. A morte é uma força descomunal, avassaladora, incontrolável, irresistível e irremediável, que não diferencia homens de mulheres, crianças de adultos, de idosos, e que é capaz de inverter a ordem natural da vida. E é quando uma doença grave ou a morte chega, bate à nossa porta, que a nossa fé é especialmente testada. Mas vejam que, às vezes, a gente quer ter conosco pranteadores, lamentadores para alimentar uma visão sombria e sem esperança da vida. Pessoas que sustentarão, fortalecerão a nossa pena de nós mesmos, a nossa autocomiseração. Pessoas que vão fazer a gente desviar os olhos do Senhor do tempo e da vida. Enquanto que, diante de quem Cristo é e do que Cristo fez, nós podemos até sentir tristeza, mas devemos estar firmados na esperança de que um dia tudo será transformado. As nossas lágrimas podem sim ser enxugadas pelo nosso Senhor já agora. Mas, se não for assim, certamente elas serão enxugadas quando Ele voltar. Vejam que Jesus foi tocado pela mulher com hemorragia e Ele também tocou um cadáver, ficando duplamente impuro cerimonialmente no mesmo dia. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, aponta
para a obra salvadora de Jesus em nosso favor. Ele, sendo total e verdadeiramente puro, assumiu a nossa impureza. Ele se fez impuro, mesmo sendo puro, em nosso lugar. Ele assumiu as nossas fraquezas para que nós recebêssemos do seu poder. O poder de Deus para a salvação e a vida por meio do seu Espírito. Ele tomou sobre si os nossos pecados, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. No tempo determinado por Deus, para que nós recebêssemos vida e vida em abundância, do mesmo poder que ressuscitou a ele dos mortos. Mas vejam que foi só depois de 3 dias que o Pai ressuscitou Jesus. Quando todos pensavam que tudo estava perdido. Mas foi no tempo certo. Para que se cumprisse as Escrituras, o Pai disse: meu filho amado, em quem me agrado, levante-se. Meus irmãos e minhas irmãs, o sentido e a noção de tempo de Deus é muito diferente de nós. Mas mesmo assim, 3 dias no mundo dos mortos é uma eternidade para quem é como Deus. E então, a gente deve se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus, quando a gente achar que Deus está atrasado e se demorando demais para fazer o que a gente gostaria que Ele fizesse. Que a gente nunca esqueça que Jesus age a seu tempo para nos ensinar a esperar somente nele com fé inabalável. Mas vejam também que a Bíblia diz que mulheres tiveram de volta os seus mortos pela ressurreição. Mas a mesma Bíblia diz que houve quem tenha sido torturado, apedrejado, cerrado ao meio e morto ao fio da espada, para que pudessem alcançar uma superior ressurreição. E isso nos serve para mostrar que Deus age a seu tempo e a seu modo, segundo o bom propósito estabelecido por Ele. E não no nosso tempo e do nosso modo, conforme o bom propósito que a gente imagina ser melhor para nós mesmos. E do mesmo modo que Jesus falou àquela menina morta e ela ouviu, assim acontece com todo aquele a quem é pregado o Evangelho. Porque todos estão mortos espiritualmente em suas transgressões e pecados. Mas a pregação do Evangelho é um chamado à vida. Daí então, se nessa noite Deus lhe abriu os ouvidos para receber a vida eterna, eu te digo, ouça a palavra do Senhor e viva, levante-se. E por fim, vejam que os evangelhos não registram que nenhuma outra mulher tenha sido chamada de filha por Jesus, como nós vemos aqui. Jesus chamou a mulher de filha para mostrar que se identificava com Jairo. Foi como se Jesus dissesse: Jairo, eu entendo o quanto você ama e se preocupa com a sua filha. Eu sei o quanto ela é preciosa para você e eu sei disso porque eu também tenho uma filha que está agora mesmo em um estado deplorável. Ela vem sendo afligida há 12 anos. Há muito mais tempo do que a sua filha, Jairo. Essa minha filha é tão preciosa para mim quanto é a sua filha para você. E veja que para restaurar essa minha filha, curando o corpo e a alma dela, é para mim tão custoso quanto ressuscitar a sua filha. Assim como foi necessário só um toque dessa minha filha no meu manto, bastará um toque meu para trazer a sua filha de volta à vida.
e para mostrar a você que para mim não existe diferença nenhuma entre a minha filha e a sua, eu vou falar com a sua filhinha, do mesmo modo paternal que você fala com ela. Jairo, aprenda com isso, que você também é um filho precioso para mim. Eu também zelo por você, meu filho. Minha demora não é desprezo nem cuidado com você. É cuidado amoroso. Tão somente creia. E Jesus nos diz isso para cada um de nós, que somos seus filhos e suas filhas nessa noite. Você também é precioso para mim, meu filho, minha filha. Tão somente creia. E se você ainda não se arrependeu e creu, não creu em Cristo para receber o dom da vida eterna, não pense como a mulher com hemorragia. Jesus não há de rejeitar você por causa da sua imundície, se você o buscar com fé salvadora. Certamente Ele há de curar a sua alma e transformar a sua vida. Eu quero lhe dizer, você não é um caso perdido, não é mesmo. Jesus pode livrar você da imundície, te restaurar e te dar nova vida. Tão somente creia. Aliás, para Jesus não há circunstâncias irremediáveis. Para Jesus não há pessoas irrecuperáveis. Para Jesus não há fatos consumados, imutáveis. Ele é o Senhor do tempo e da vida. Só Jesus é poderoso para transformar o hoje e fazer a gente encarar as circunstâncias com fé. Só Jesus é poderoso para dar novas expectativas e propósitos para o nosso futuro. Só Jesus é poderoso para fazer a gente enxergar o passado em reverência à grandeza e à soberania dele. Jesus age a seu tempo para nos ensinar a esperar somente nele com fé inabalável. Tão somente creia.